Você sabe a diferença entre asma e bronquite? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, eu às vezes confundo, mas o Dr. Mauro Gomes está aqui, que é pneumologista, Isso. e vai explicar tudo pra gente. Tudo bem? Tudo bom? Dr. Mauro, eu confesso que às vezes assim, eu me sinto ignorante demais, porque a minha filha não teve asma, não teve bronquite, e as mães que têm filho com asma e ou bronquite sabem a diferença sem pestanejar. Eu não sei. É mesmo? É. Então, existem algumas diferenças básicas. Popularmente, as pessoas chamam bronquite como asma. Tá, popularmente. Daí Agora, vem a confusão. A doença que causa crises frequentes desencadeadas pelo pó, pelo frio, né, com esse tempo que a gente está tendo agora, pela poluição, pela poeira doméstica, essa doença se chama asma. Tá. A bronquite é uma inflamação dos brônquios também, como a asma, só que a da asma é de causa alérgica. E a bronquite, geralmente, é uma inflamação crônica causada pelo cigarro, que vai evoluir para um enfisema de pulmão e vai dar uma doença com nome diferente chamada DPOC. Mas como que criança que não fuma tem bronquite? Então, esse provavelmente ela tem asma. É que chamam de bronquite popularmente. Agora que eu entendi, doutor Mauro. Essa doença, o nome dela é asma. Aqui, a tabelinha explica direitinho, Isso, então. exatamente. Olha, a asma geralmente começa na infância. A criança tem crises já de pequenas ou de adolescente, com exposição à poeira, ao frio, mudança de tempo. A bronquite crônica, que a gente chama, que geralmente vem junto com enfisema, não é uma doença que começa desde a infância. É uma doença que a pessoa adquire depois de anos de fumar. Então, criança não tem bronquite, criança tem asma. Criança tem asma, exatamente. Pode ter uma bronquite aguda por um vírus, por uma gripe, um quadro agudo, mas não é uma coisa que vai persistir em crises frequentes. Não é crônico. Não é crônico. Aí tem uma bronquite aguda por causa de um vírus, resolveu aquilo, passou. Por exemplo, aqui, ó, na asma tem alergia. Então, a pessoa, quando se expõe a esses fatores, tem a crise. O indivíduo que tem bronquite crônica com enfisema... Não tem alergia. Não tem alergia. Ele desenvolve a doença que tem tosse crônica, catarro, falta de ar, independente de alergia. Perfeito. Porque é uma doença crônica. Então, quem tem a bronquite crônica com enfisema, não tem história de família. Geralmente, quem o asmático tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem um tio, tem alguém na família que tem alergia e tem a falta de ar. Já a bronquite, tem quem quer. Fumou, vai ter. Se não fumar, raramente vai ter bronquite crônica, né? Por isso que a gente coloca relação com o cigarro. A causa é o cigarro. A asma, que coisa, não, a asma não é causada pelo cigarro. A asma agrava pelo cigarro, mas a causa é genética. Nossa, então o sujeito adulto que tem asma não pode, quer dizer, ninguém pode fumar, mas o sujeito adulto que tem asma não pode nem pensar em fumar. Não, se ele passar perto do fumante, ele passa mal. Ah lá. Por isso que é difícil quem tem asma fumar, embora existam algumas pessoas que consigam ainda mesmo com asma fumar. É porque é um vício, né, doutor? Mas é difícil a pessoa que tem asma fumar, porque ela vai ter muita crise. Tá, não, aprendi essa agora. Que bom. Aprendi Espero que eles tenham aprendido também. Então, criança, via de regra, tem asma. Criança tem bronquite asma. são episódios isolados em crianças, provocadas por um vírus. Exatamente, por um vírus, uma infecção aguda e tal. Exatamente. E a doença crônica, a bronquite crônica, que sempre vem com enfisema, a gente dá um nome técnico de DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Perfeito. Que, na verdade, a gente pode resumir como bronquite com enfisema. Perfeito. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que só é preciso tratar a asma durante as crises? Esse sim é um grande mito. Porque a asma tem essas crises, que tem muita falta de ar. Posso mostrar aqui? Vamos, eu gosto. Olha Quer aqui, que eu precise de ajuda? Vai. Não sei qual câmera que está pegando. O que é isso? Isso aqui, olha, por exemplo, são o exemplo de um brônquio normal e de um bronco inflamado com asma. A gente precisa ver isso ou a gente precisa ver o que está dentro? Eu vou mostrar aqui agora, olha. Qual que é o normal? Normal, olha, o brônquio tem uma circunferência onde o ar transita livremente por aqui. Ele entra e sai pelos nossos pulmões por esse canal. Saudável. A pessoa que tem asma, ela tem uma inflamação na parede dos brônquios. Então eles ficam inchados desse jeito, olha. E porque pelo fato deles ficarem inchados, o ar não transita direito, ele fica obstruído. Então, quando o ar passa por aqui, faz aquele ruído característico, aquele chiadinho. Que nem quando a gente pega uma bexiga e fecha a boquinha da bexiga, faz aquele chiado. Mesmo externamente, a aparência é diferente. Olha, o saudável tem uma estrutura e o que está enfermo é mais estranguladinho. Fica contraído. Então, por isso que a gente fala que é uma constrição brônquica. O que acontece? Quando a gente faz uma inalação para aliviar da crise, a inalação faz isso.
dilata Abre. os brônquios e o ar passa mais livremente. Tá. Mas essas inalações durante a crise não tira essa inflamação que tem aqui, esse inchaço que tem aqui. A inflamação é a espessura. E a espessura, ele fica gordo, que aqui inchado. tá bem fininho, Bem aqui fininho. tá mais... Tá. Então o que acontece? A gente precisa usar medicamentos fora das crises para os medicamentos entrarem aqui dentro e desinflamarem essa parede, eles deixarem de serem gordinhos, inchados desse jeito e voltar ao seu tamanho normal. Por isso que a asma tem que tratar fora da crise. Na crise, a gente só usa remédio para aliviar, para abrir o brônquio. Não adianta tratar na crise, tem que tratar fora da crise. A gente trata a crise para aliviar a falta de ar aguda que está causando um mal-estar. Tá. Mas trata fora da crise para tirar essa inflamação. Porque essa inflamação é que deixa os brônquios sensíveis. Então, o que acontece com os brônquios sensíveis? Quando entra em contato com o pó, com a poeira, com mudança de tempo, fumaça, um estresse emocional, ele rapidamente se fecha e reage. Se a pessoa, corpo... pode concluir, perdão. se a pessoa está tratando, ele não está inflamado, não está sensível. Então ele pode fazer as atividades normais que não vai ter crise. Tá. No corpo, onde que estão os brônquios? Os brônquios eles estão aqui, olha. Aqui a gente respira nariz e boca, desce a traqueia e aqui ele se divide em dois brônquios principais, direito e esquerdo. Então tá nessa região. Nessa região toda do tórax, ele vai se ramificando para todo o pulmão, como uma árvore que vai se dividindo os galhos. Tá. Então, os brônquios eles têm toda uma estrutura grande na parte central e na periferia ele vai se estreitando e ficando fininho, pequenininho. E quando ele fica assim, ele fica em toda essa extensão? Em toda a região, em todo o pulmão. Por isso que é um mal-estar, né? Se a gente pensar uma ideia comparativa, toda a área de pulmão que a gente tem de brônquios equivale a meia quadra de tênis. Jura? O tamanho de área de vias aéreas dentro do pulmão de brônquios é o tamanho de meia quadra de tênis. Meia quadra de tênis. Tudo isso que a gente tem, imagina tudo isso inflamado. A dificuldade para respirar é muito grande, por isso que essas pessoas são limitadas, têm dificuldade de fazer atividade física, fazer exercício, fazer trabalho no dia a dia, então falta na escola, falta no trabalho, por conta dessa inflamação que precisa ser tratada. Perfeito. É mito ou verdade que refluxo gástrico pode aumentar as chances de uma pessoa desenvolver bronquite? Sim, isso é verdade. Né? O que é o refluxo? Boa. Refluxo, a gente tem um canal que vem da boca até dentro do estômago que leva o alimento. Né? O alimento desce pela boca por um canal chamado esôfago até o estômago. O que é o refluxo? Quando a gente come, a comida, o líquido, ele tem que ir para baixo, tem que continuar o seu trânsito normal. Refluxo é quando uma parte disso que a gente engoliu volta pelo esôfago e sobe. Por isso, então é o fluxo que não vai, então é um refluxo. Exatamente. E quando ele sobe, ele chega na garganta, então a pessoa pode ter tosse, então a pessoa tem tosse crônica, e esse refluxo, quando chega na garganta, ele pode entrar dentro dos pulmões, ele extravasa para dentro do pulmão e provoca crises de asma ou crises de bronquite. Então, o refluxo é um fator que pode agravar essa situação. Desconforto, não, doutor Mauro? Muito. Então, as pessoas têm crise à noite, às vezes, com refluxo, porque come, vai deitar, aí tem o refluxo à noite e ele entra para dentro do pulmão. É mito ou verdade que fatores emocionais podem desencadear crises asmáticas? Sim, é verdade, porque os brônquios sensíveis, quando eles estão inflamados, eles estão sensíveis, qualquer fator externo que possa interferir nos brônquios, ele pode se fechar, ele pode contrair. Então, um fator emocional, um abalo emocional qualquer, um estresse, pode fazer com que um brônquio se feche e tenha crise. Cada pessoa reage onde é sensível no seu corpo. Tem pessoas que passam estresse, vão ter crise de pressão alta. Outros infartam, outros têm gastrite. Quem tem asma tem crise de asma. Tendo em vista que a asma é mais comum em crianças, então fatores emocionais nas crianças podem provocar crises? Pode. Oh, pecado. A asma, na verdade, não é só mais frequente nas crianças. As crianças tornam-se adultos com asma. E continuam com asma. No Brasil, Perfeito. Mais ou menos 20 milhões de asmáticos existem. Cerca de 10% da população. Bastante. É bastante coisa. Então, as crianças é onde se desenvolve a doença, mas ela persiste até a idade mais velha. Bem observado, doutor. É mito ou verdade que asma e bronquite crônica são contagiosas? Não, não são. São doenças, a asma, por exemplo, é uma doença alérgica, então não tem risco de uma pessoa transmitir asma para outra numa crise ou não.
E a bronquite crônica, como a gente falou, é causada pelo cigarro, não tem chance de uma pessoa passar por outra. Só se filar o cigarro do outro, vai ficar doente também, né? Mas assim, passar diretamente, não. E fumaça de poluição, pode desenvolver bronquite? Pode. Ixi, Maria. As pessoas que trabalham, por exemplo, na rua, guarda de trânsito, pessoas que ficam o tempo inteiro ambulantes, podem, devido ao excesso de contato com a poluição, levar uma inflamação crônica e desenvolver bronquite crônica e até enfisema pulmonar. É um percentual menor, mas enfisema? Existe, até enfisema. E outro tipo de situação que pode desencadear isso é quem cozinha com fogão a lenha. Então, pessoas que usam fogão a lenha dentro de casa, por exemplo, que tem um contato frequente com a fumaça, podem também desenvolver bronquite crônica e enfisema de pulmão. Quem trabalha em pizzaria? Se tiver contato frequente com o forno a lenha, também é possível. Temos perguntas do pessoal de casa. Eu vi que o senhor trouxe umas coisas aí. Quer mostrar agora ou depois? Eu trouxe exemplos de dispositivos que a gente usa para administrar as medicações. Tá, então vamos responder as perguntas e depois a gente mostra tudo com detalhes. Primeira pergunta foi enviada pelo Carlos Sanches. É verdade que o uso prolongado da bombinha de asma pode fazer muito mal ao coração? Boa pergunta, porque esse é um mito muito grande que existe de bombinha fazer mal para o coração. Esse mito vem dos anos 1950, onde aqueles medicamentos daquela época realmente faziam mal ao coração. Hoje a gente tem uma série de dispositivos aqui que administram as medicações. Então vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo? A primeira pergunta já veio. Olha aqui, ó. Tem esse dispositivo, por exemplo. Então, pera lá. Então, na década de 50, o medicamento fazia mal. O medicamento fazia mal. Tá. Exatamente. Hoje os medicamentos são mais modernos, são eficazes, são seguros e não trazem prejuízo ao coração como os de antigamente. Perfeito. Então é muito comum as pessoas falarem, a bombinha faz mal ao coração. Não, não faz mal ao coração. O que faz mal ao coração é uma doença não tratada que vai levar a uma baixa oxigenação do sangue, vai levar uma sobrecarga ao coração e essa pessoa pode ter arritmia e doença cardíaca. Tá. Então esses medicamentos são bastante seguros, cada um administra o remédio de uma forma. Por exemplo, alguns administram o remédio em forma de pó para dentro do pulmão, outros em forma de spray, outros em forma de névoa, como esse daqui. Então, cada medicamento vai jogar o remédio, você puder voltar aqui, ó, dentro aqui dos brônquios. Opa, não, isso. Você quer que eu faça? Segura aqui. Então, esses remédios, a pessoa vai colocar dentro da boca, vai aspirar para dentro da boca esse medicamento, ele vai entrar dentro dos brônquios e vai agir diretamente onde tem que agir. Por exemplo, esse daqui, olha, é bem simples, ó. A gente aperta aqui, a câmera está pegando, olha, sai uma névoa. Ah, um vaporizadorzinho. Exatamente. Esses outros... Que legal, doutor. Esse é popularmente chamado de bombinha, né? Que a gente aperta, acho que o ângulo está dando, ó, sai um jato. Existem alguns que são na forma de pó, que a pessoa aqui não dá para demonstrar, porque o pó está aqui dentro, ela suga esse pó aqui de dentro para dentro dos brônquios. Com a boca? Com a boca. Deixa eu ver o pozinho, dá pra pôr aqui? Não dá pra ver, porque esse aqui é só um demonstrativo, um placebo, não tem nada aqui dentro. Ah, queria ver como que era o pozinho. Tá? Mas não dá, coisa muito fininha. Coisa muito fininha, muito pequenininha, não dá quase pra ver. Então já teve a névoa, já teve o pó, tem tudo isso aqui é pó. Tudo isso aqui é pó. A maioria é pó, então? A maioria é pó, esse aqui é de bombinha, esse aqui é de névoa. E esse? Esse aqui é um medicamento, então, vocês que estão em casa, que usam as bombinhas, se tiverem dificuldade, esse é um aparelhinho excelente para ajudar na bombinha. Porque aí a pessoa coloca a bombinha aqui dentro e o jato não sai direto na boca, não sai direto na garganta. Porque o jato na garganta é que irrita a garganta e pode levar a rouquidão e outros efeitos colaterais da garganta. Então ela coloca a boca aqui e chupa por aqui. É um extensor. É, exatamente, a gente chama de espaçador. E não vende junto com a bombinha, não é comprado à parte. É comprado à parte. Na farmácias farmácia? Comuns. Um espaçador desse aqui está em volta de 30, 40 reais. Para quem usa com frequência é muito útil. Sim, mas isso aqui compra e fica a vida inteira, não precisa trocar. Higieniza bonitinho. Isso, exatamente. Tá. Bom, então a pergunta do Carlos respondida. Próxima pergunta, Angélica. Sempre que há mudanças na temperatura, tenho crises de bronquite. O que posso fazer para evitar isso? Provavelmente o que a Angélica tem são crises de asma. Né? Porque a gente viu que o que desencadeia crises com frio frequente são esses broncos sensíveis na asma. Então ela precisa tratar a asma fora da crise para tirar a inflamação dos broncos, eles pararem de ficarem sensíveis e de ter as crises. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Érica. Sou asmática desde criança e há pouco tempo descobri que também tenho apneia do sono. Existe relação entre as duas doenças?
o asmático pode usar o aparelho CPAP? Essa é uma pergunta complexa, de quem está por dentro do problema. Talvez nem todos os telespectadores saibam do que ela está falando. O que é a apneia do sono? A apneia é quando a pessoa tem paradas de respiração durante a noite. Por algum motivo, ela para várias vezes de respirar e isso acarreta algumas consequências. Geralmente, isso está ligado com obesidade, está ligado com ronco, ligado com problema cardíaco, com pressão alta, não necessariamente com asma, embora o asmático possa ter apneia. Tá. E o CPAP é um aparelho que as pessoas que têm apneia utilizam como se fosse um respirador noturno. Vai colocar uma máscara, vai ligar num aparelho portátil de respiração que vai respirar pela pessoa durante a noite e não vai deixar ela parar de respirar e ter as consequências. O asmático pode usar o CPAP sem problemas, porque se ela tem apneia e precisa usar o CPAP, tem que tratar a asma para abrir os broncos, melhorar a respiração e usar o CPAP para não parar de respirar. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Milena. Quais vacinas são indicadas para quem sofre desses problemas respiratórios? Olha, as principais vacinas que a gente indica para quem tem problema respiratório crônico são as vacinas para prevenir infecção respiratória. Então a gente precisa utilizar vacina para prevenção da gripe, que é essa vacina da gripe anual, que é a vacina chamada influenza, e a vacina de prevenção da pneumonia. Existe um bichinho chamado pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia. E existe uma vacina apropriada para evitar a pneumonia por essa bactéria, por esse bicho. Então, essas duas vacinas seriam as principais a serem indicadas para quem tem problema respiratório. Ótimo. Mais uma pergunta, e agora do Marcelo. Um asmático, mesmo sem estar com crise, pode se sentir bem cansado ao subir uma ladeira, por exemplo? Sim, pode, e isso é sinal de que a doença não está controlada. A asma é uma doença que a gente precisa tratar fora da crise para ter o controle da doença. A asma, infelizmente, não tem um remédio que vai curar a doença. Tá. Assim como quem tem pressão alta precisa usar o remédio de pressão o tempo todo. Quem tem diabetes precisa usar o remédio para diabetes o tempo todo. Tem que cuidar então, né? Quem tem colesterol precisa usar o remédio mesmo sem sentir nada. O asmático precisa tratar a asma fora da crise para evitar isso daqui. Porque ele pode estar sem fazer nenhum esforço, respirando bem. Mas na hora que precisa de um esforço maior, o brônquio não está reagindo adequadamente, não está passando ar, não está passando oxigênio e ele está cansando. Então é sinal de que precisa modificar o tratamento. Tá bom. Temos mais uma pergunta, enviada pela Tamires. Não tive asma na infância, mas um ano descobri que tenho o problema e as crises se tornaram constantes. Até preciso fazer inalação quase todos os dias. Há algum fator na vida adulta que pode causar a doença de repente? Isso acontece algumas vezes. Será que ela fuma, não? Não sabemos esses detalhes, se ela fuma ou não fuma. Agora, isso pode acontecer. Vamos supor que ela não fume. Ótimo. E tenha começado a ter crises de asma mais adulta. Perfeito. Tá? Se ela tiver uma história na família de pessoas alérgicas ou de pessoas que tenham tido asma, ela pode ter essa predisposição e em algum momento da vida isso vai aparecer. Se ela já tem alguma alergia, uma rinite alérgica, alergia da pele, ou se tem de criança, teve crises, parou de ter, ela pode voltar a ter no futuro. Então, há essa possibilidade. É o mais comum? Não é. Mas tem essa possibilidade. Agora, existem outras doenças, não sei a idade da Tamires para a gente saber, mas a pessoa que começa a ter crises de asma depois dos 50 anos, sem ter nada alérgico antes, precisa estar atento se tem alguma outra doença por trás, porque existem algumas doenças que podem levar a sintomas parecidos com o da asma, chiado no peito, falta de ar. Então, quem tem refluxo pode começar a ter isso, quem tem doença no coração pode começar a ter isso. Então, é preciso saber o histórico da pessoa, avaliar toda a condição dela, fazer um exame clínico e identificar se realmente é asma ou é uma outra doença que está por trás. Tá. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, alergia na pele. O que a alergia na pele tem a ver com tudo isso que a gente está falando, porque doutor? A asma é uma doença alérgica. Então, quem tem um tipo de alergia pode desenvolver outras. Então, por exemplo, quem tem asma, 70% das pessoas que têm asma têm o nariz ruim também. Tem crise de espirro, tem coriza nasal, né? Tem essa sensibilidade. E algumas dessas pessoas têm aquelas coceiras na pele, forma vergões quando toma alguma picada ou quando raspa em algum lugar. Então, o quadro alérgico pode se manifestar em várias situações. Sem dúvida. Aprendi horrores, mas Obrigado. Aprendi horrores com o Dr. Mauro Gomes, Obrigado. Que é diretor da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. O site do Dr. Mauro é muito simples, dr.maurogomez.com.br.
drmaurogomes.com.br. Vale uma visita, não? drmaurogomes.com.br. Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.